Bem-vindos a mais um vídeo aí do canal. Faz tempo que eu não gravo, uns 4 meses aí. Bom, hoje vamos falar aí do Dodge Challenger 1971 da Highway 61 e bora pro vídeo. Esse vídeo eu vou gravar sem muita firula, sem muita edição, sem nada, né? Até porque muitas vezes eu faço vídeo muito mais pra mim do que pros outros, né? Mais para registrar mesmo o acervo, né? Então não tem muito sentido ficar fazendo aquelas edições, aquelas imagens incríveis. Até porque eu acho que não tem necessidade. Mas é isso. Challenger 1971. Esse carro tá na minha coleção já tem 8 anos já que eu tenho esse carro. 8 anos que eu tenho esse Challenger maravilhoso aqui na coleção. Oriundo dos tempos em que era fácil achar um Highway 61 de qualidade excepcional e barato, né? Era bem fácil esse carro. O preço dele, nossa, foi muito baixo na época. Já na época esse carro já estava começando a pegar valor quando eu comprei. E foi um dos 10 primeiros carros que eu tive na minha coleção. E puta merda. Que carro maravilhoso, né? Eu nunca cogitei a possibilidade de vender esse carro, porque eu sabia que eu nunca mais ia achar um desse de novo. E passados 8 anos eu ainda não pretendo vender o carro, porque é uma miniatura aí sensacional mesmo, que a Harley fez. Esse carro, os Challengers da Harley 61, algumas pessoas não curtem ele por questões de proporção. Muita gente fala que o teto dele não é perfeito, que o teto dele é errado, que poderia ser melhor aqui nas quinas, e eu concordo nessa parte. Porém, eu acho que o diferencial do Challenger Highway 61 em comparação com, por exemplo, um Greenlight, principalmente entre os mais antigos, é o valor colecionável do carro, né? Que a Highway ela se atentou muito em fazer miniaturas com séries muito limitadas, né? A maioria desses Highways eles são de edições muito limitadas e com uma parcela, assim, uma gama de opcionais gigantescas, né? Então cada challenge da Highway 61 é de um jeito, né? É muito difícil achar um colecionador que tem um Challenger da Highway 61 que seja igual ao seu. É muito difícil. Não sei que seja um cara que tenha quase todos, né? Tipo o Binho, o Binho Bueno, né? O grande Binho. E até hoje a Acme bebe da fonte desses Challengers, desses moldes da Highway 61 aí, dos Barracudas também, né? Lançando versões novas. Aí a Acme lançou o modelo 72 ou 73, se eu não me engano, do Barracuda. Fiquei sabendo anteontem disso, nem sabia disso. Tá passando até uma foto aí. E assim, os Highway 61 mais legais, assim, e mais valorizados aí entre os colecionadores, principalmente na gringa, são os Challengers, né, e os Barracudas, né? Como eu disse anteriormente, por causa da alta variedade de modelos aí produzidos, né? Alguns muito raros, outros não tão raros, mas com cores cativantes, né? Esses carros eles têm essa característica de terem cores cítricas, né? Muitos opcionais, muitas variações de motor. Então, sempre que você acha um Challenger da Highway 61, principalmente os das antigas mesmo, todo mundo sempre fica assim, caralho, cara, que carro que eu achei, né? Porque ele é sempre diferenciado. Tive que dar uma cortada no vídeo, mas voltando. Com o tempo, esses carros acabaram sumindo e muito difícil de achar. Já era difícil uns 8 anos atrás, mas acabou ficando
mais complicadinho aí de achar. Ainda mais se você quiser uma cor muito específica, um modelo muito específico, de um ano muito específico. Aí é apelar para eBay, é apelar para dólar 6 conto, é apelar para taxa de 90%. Então, às vezes, quando aparece um, você tem que se contentar com a cor que apareceu e com o modelo e ano que apareceram, porque é difícil de escolher. Esses carros estão bem escassos no mercado. A Acme ainda produz, mas se você quiser um antigo, você vai ter que se contentar com o que aparecer em algum grupo por aí, porque é hardcore. É hardcore de achar. É raro mesmo. É chato de achar. Mas vamos falar um pouco aí da história do carro, um pouco do que é o Challenger, que foi o Challenger para Chrysler, o projeto do carro. Pô, esse carro é muito foda. Gosto pra caramba. Challenger, cara, ele é classificado como Pony Car. Todo mundo sabe disso, né? Pô, todo mundo sabe que Challenger é Pony Car. E foi um carro que foi lançado muito tardiamente, né? Foi um carro que teve um lançamento aí muito tardio em relação à concorrência, né? Camaro e Mustang, e que não sobreviveu à crise do petróleo como seus concorrentes, né? Challenger foi feito só até 1974, né? E o Barracuda também. Quando eu falo de Challenger, automaticamente eu também estou falando de Barracuda para tudo, né? E a Challenger entrou nesse meio do Pony Car com força muito tarde, né? Eu vou estar passando algumas imagens aqui, não falei que eu não ia editar o vídeo, mas algumas imagens eu tenho que passar para representar um pouco do que era a época, demonstrar aquele negócio. A Chrysler já tinha o Barracuda como Pony Car, lançado em 1964, 2 semanas antes do Mustang, não foi bom de vendas, ele era baseado no Valiant, né? No Plymouth Valiant, né? E depois a gente teve aí a segunda geração do Barracuda, né? Inclusive, peraí, segunda geração do Barracuda, preferi pegar a miniatura que estava guardada lá no... guardada não, exposta, e mostrar isso aqui diretamente para vocês. Essa aí é a segunda geração do Barracuda. Primeiro mostrei a imagem. Essa foi a segunda geração do Barracuda aí, que era o Pony Car da Chrysler na época, né? Bem diferente do que viria a ser isso aqui, que é o Challenger, tá? Ok, mas o Challenger e o Barracuda eles têm praticamente aí a mesma plataforma. Então, isso era o Pony Car que a Chrysler, né? Mopar, Chrysler Corporation, como vocês queiram falar, era isso que ela tinha disponível. Um carro com uma plataforma do tipo A-body, como eles falam, baseada totalmente no Dodge Dart. Então, eles começaram a dar início à produção do E-body, né? O corpo E. O E-body, o corpo E, foi um corpo que a Chrysler começou a desenvolver ainda em 1968. Corpo, plataforma. Vou estar passando imagem aqui na tela disso enquanto eu mostro a miniatura. O projeto é liderado pelo Bill Brawley na questão dos designs, né? E o interessante do corpo E, ou E-body, é que ele não era baseado em Dart igual o Barracuda que eu mostrei para vocês, né? Era uma plataforma nova e ela tinha alguns pré-requisitos, né? Lançados aí pelos diretores da Chrysler. Esse carro não podia ser muito extenso, ele não podia ser um carro grande, ele tinha que ser um carro pequeno, porém ele tinha que ser um carro largo para acomodar os motores de bloco grande da Chrysler, né? Lembrando que a Chrysler tinha motores gigantescos, né, como o 426 ou o 440 six-pack, que está debaixo do capô desse carro aqui. Então a Chrysler ela realmente tinha que fazer uma plataforma nova
E o e-body, né? Ele é uma fusão entre as plataformas B, né? A plataforma B e a A, né? Contendo elementos aí tanto da A quanto da B. E assim nasceu a plataforma E. Lembrando que a Chrysler também tinha a plataforma C, né, que eram os full size. Vou estar passando a foto aí dos full size da Chrysler. Esse carro aqui, ele é 1971, acho que não é segredo para ninguém. O que denuncia e entrega que é 71 é a grade frontal. Eu gosto tanto do 70 quanto do 71, tem os dois, vou gravar os dois. E falando um pouco aí da miniatura em si, ela é muito bem feita. Os faróis translúcidos, eu gosto muito do detalhamento do aro dos faróis. Símbolo da Chrysler aqui na frente. A placa já entregando o que ele tem debaixo do capô, 446 pack. É uma miniatura muito legal aqui, as travas do capô. Eu tenho tudo desse carro, caixa, os grampinhos, tá tudo guardado. É um carrão. Rodas Rally, pneus de época, né? Os Polyglass, de aro 15 F60, isso é um clássico. Pentastar da Chrysler aqui, emblema do Challenger, faixas do RT. Pô, eu acho essas faixas fantásticas, né? Esse carro até que ele tem um gap de porta bom, né? Não é aquele gap de auto-arte, mas é bom. O paralama dele é separado. Esses raios antigos eles são legais por causa disso. Eles vêm com paralama separado, dá para você remover eles. Antena funcional. Não vou ficar mexendo muito nisso. As entradas de ar, obviamente falsas, né? Isso era opcional. Os pneus traseiros aqui, a tampa do combustível. Eu acho que essa tampa abre, mas não vou ficar mexendo, não sou muito ficar futicando. E aqui a traseira, né? Ele praticamente não tinha para-choque atrás, né? O para-choque era pintado na cor do veículo, tanto na frente quanto atrás. Se não me engano, eu vou estar deixando um print do chart aqui do catálogo deles. Eu acho que isso era opcional, essa questão dos para-choques pintados na cor do carro aí no RT. Ele tem esses dois ganchinhos atrás, um deles está quebrado. Desde que eu comprei o carro, eu sempre soube disso. E foi um dos motivos dele ter sido mais barato. Aliás, quase de graça, até para a época. Aqui os dois faróis traseiros, o emblema do Challenger. Cara, carrão, cara. Um puto de um carro. Eu acho o visual dele aí fantástico, né? Muito da influência do desenho, do design deles tinha a ver com competir com os carros europeus da época, né? O Challenger, quando você tira todos esses itens aí, aerofólio traseiro, tem gente que não gosta, entrada de ar, o shaker, hood, ele é um carro bem elegante, ele é um carro bem legal. E a Chrysler, ela pensou nisso na hora de desenvolver o design do carro, pensando em competir com carros europeus. Tanto que tem alguns Challengers, né, que vem com grelha atrás, né, típica coisa de carro europeu. Cores mais sóbrias, marrom, umas calotas, várias calotas, aliás, eu vou estar mostrando essas coisas aqui na tela. E isso é que era o diferencial do Challenger, né? Ele era um carro que você podia adaptar diferentes acessórios opcionais nele, tanto ele quanto o Barracuda, né? Mas o Barracuda ele sempre teve um apelo muito mais esportivo que o Challenger, né? Agora vamos para o motor. Tá gravando o vídeo do motor e às vezes eu vou recuar a câmera um pouquinho assim para mostrar as especificações técnicas aqui do lado. Bom, debaixo do capô que a gente tem aqui é um 446 pack. Uma coisa que eu queria comentar antes é sobre a largura do carro, né? Como eu tinha dito, ele tinha que ser um carro
longo de comprimento, não, na verdade curto de comprimento, porém longo de largura. E tinha que ser um carro mais largo para acomodar motores como esse de bloco grande. E esse é um 440 six-pack. Eu vou deixar os dados aqui do lado para vocês terem ideia da raridade que era esse carro no contexto americano de 1971. Até mesmo para uma economia desenvolvida como uma deles naquela época, esse carro ele era caro. Foram feitos 3.907 Challengers RT em 71. Tá aqui. E desses, só 246, vou deixar aqui, vinham com esse motor. 446 packs. 246 malucos tiveram a brilhante ideia de botar esse motor aí debaixo do capô dos seus carros, né? Com uma tripla carburação, como vocês podem ver ali embaixo, Holley, né? Que fazia o carro entregar 390 HP brutos. Porém, em 1971, algumas normas aí mudaram em relação a... Nossa, tá até meio sujinho aqui, faz tempo que eu não limpo esse carro. Vou dar uma limpadinha aqui, olha só. Acabei dando uma limpadinha aqui na entradinha de ar dele do shaker aqui. O shaker desse carro ele é preso por essas borrachinhas aqui. É bem legal, é bem interessante. Ela dá essa balançadinha, mas está bem presa, né? O problema de quando você liga o flash é que você vê sujeira onde você não via, né? Miniatura exposta acaba sujando um pouco mesmo. Fazer o quê? É a vida. O que eu estava falando, e vou retomar aqui, é que o padrão de medição de potência desses carros mudaram. Então, em 1970, a potência era medida de forma bruta, né? 390 HP tinha um carro 446 spec. Em 71, você tem disponível as duas medições. Você tem 446 spec medido com potência bruta de 390 HP e você tem a medida líquida com 330 HP. Ah, mas por que roubaram potência? O que aconteceu? Não, porque era um hábito dos montadores americanos na época medir a potência do carro sem alternador, sem bomba d'água, sem bomba de direção hidráulica, sem ar-condicionado. Então a potência ficava inflada, não era potência real, era potência do motor sem nenhum periférico, né? No dinamômetro, né? Os caras davam mais ponto no distribuidor, ficava avançando lá o ponto de ignição para ver se inflava mais a potência. E aí vem esses números aí absurdos, mas a potência real do carro, né, pelo método SAI, né, que tem DIN SAI, era 330 HP, o que é muita potência ainda, né? Diga-se de passagem, é potência pra caramba, né? Então, esse era o método que os americanos usavam. Às vezes eles até falaram que os carros tinham muito mais potência e bababá e pipipipopopó, e eu acredito que realmente tinham, quando os caras iam fazer a medição líquida e da potência. Eu acredito que esses motores vão passar de 400 e poucos cavalos líquidos, 420 cavalos líquidos, mas no bruto ela caía, porque era medida com os periféricos do motor, né? E muita gente culpa a crise do petróleo por causa disso, bababá. A gente teve que abaixar a taxa de compressão, mas em 71 a potência já era medida assim, né? Então você tinha lá os motores Greber lá, dos 302, né? Em 70, 71 era 201 HP, em 72 era 143, porque eles mediam com os periféricos, né? Muita gente não sabe disso. Ele fala, foi a crise. Não, a crise realmente afetou esses motores aí a partir de 74, 75, que as normas realmente mudaram. Mas nesse início de medição aí era a potência real, cara. Muito pouca gente sabe disso, né? Eu vou estar até deixando aqui a medição das duas formas aqui, se eu achar na internet. Se eu não achar, vai ficar sem. Beleza, foi. Falando um pouco do motor, o motor dos Challenger High 61
esse motor específico não é lá aquele cofrão detalhado, aquela coisa maravilhosa, mas tem tudo. Aqui a gente tem a mangueira do ar quente. Esse carro é totalmente espartano, reservatório de expansão, distribuidor ali bem escondidinho. Legal do distribuidor do Raio 61 é que ele é naquele estilo do plástico modelismo, né? Ele é um tubinho de plástico com os fios furado, né? Com os fios saindo de dentro. Isso é uma prática muito comum com os plásticos modelistas na hora de fazer distribuidor. É mais barato também. Aqui o alternador, ali o motorzinho circulador de ar, as grelhas, né? Aqui do outro lado você tem o servo freio com hidrovac. Esse carro vinha com isso, graças a Deus. Motor do limpador, Fender Tag, olha a Fender Tag que legal. Os cabos da bateria, né? Aterramento no próprio bloco do motor. O bloco é muito bem feito, tá? Diga-se de passagem, bem legal. Radiador, né? Batente do capô e o shaker, né? Que esse carro tinha aí a indução de ar, o shaker, né? É um opcional aí dos RT, o shaker hood. E também tinha os bolt hood, né? Com aquelas entradas de ar falsa. Aqui não, aqui vinha o shaker hood e ainda vinha escrito shaker, né? Bem legal. Então esse é o motor aí 440 six-pack do Dodge Challenger. Bem legal mesmo, muito bonito de ver o cofrão aí desse carro. E as molas também, né? As molas pantográficas aí de abertura do capô, muito legal. E é isso aí. Opa, desfocou. Vamos para o interior do carro. O mais interessante, mais rápido de se descobrir se seu Challenger é da raia antiga ou modelo Acme é o painel. O painel dos Challengers Acme, eles não tem esse recorte aqui, eles não tem essa parte mais profunda aqui onde ficam os relógios. Ele é liso, né? É só um adesivão colado no painel do carro. Eu acho que isso... Opa, o fone caiu da minha mão aqui. Eu acho que muita gente se irritou com isso. Se incomodou muito o colecionador na época. Porque é tipo um downgrade, né, cara, na miniatura. Vou falar a real do interior do Challenger R61. Eu acho que a Harley ela fez interiores muito mais legais e muito mais trabalhados do que o desse carro aqui. Essa é real. Tem muito Harley que tem um interior mais legal. Ah, mas não, é verdade, cara. Tem interiores mais legais que a Harley fez aí. Não acho que o interior do Challenger seja o melhor que a Harley fez, não, mas mesmo assim, cara, muito legal, principalmente os bancos. Eu gosto dos bancos dele, eu gosto do detalhamento dos bancos. Cinto de segurança, né? Volante Valroad, esse carro é automático, tá? Que o forro de porta, bem legal, bem bacana. Ali o tapete, o carro é automático, então foto pedal. O painel é bem completo, o painel dos Challengers é bem legal, dos Barracudas também é bem completo. E esse aqui não tem aquele painel, o Rally, né? Esse aí é o painel realmente completo. O Rally tem só 3 relógios, né? Teto, forro de teto, não consigo pegar, mas é bem bacana. Tem ali o quebra-sol, banco de trás aqui, passar para o outro lado. O painel dele é bem retão mesmo. E aqui, é claro, o porta-luvas que abre. Tem anos que eu não abro. Abre ainda, hein? Ah, menino. Fecha aí. Bem bacana mesmo. Ali o console, né? Esses carros tem um console grandão. E a alavanca ali do automático, né? É um carro bem legal. Bem feitinho. Vou passar aqui para o outro lado. Eu acho que
O interior poderia ser um pouco mais trabalhado ali, a questão principalmente do volante, poderia ser um volante com a textura um pouco mais legal, né? Um cromadão aqui no meio, aqui, ficar bem bacana. Né? Mas é Highway, e é Highway antiga. Né? Esse miniatura é de 2005, se eu não me engano. Então um carro que já tem 20 anos, é uma miniatura que já tem 20 fucking anos. E tá íntegro, muito íntegro, não tem porosidade, não tem nada, é um carro muito novo. E é um dos carros que eu mais gosto da coleção. Aqui, o forro de porta também, do lado do carona. E vamos ao porta-malas. Ao porta-malas do Challenger, né? Porta-malas pequeno para os padrões da época, gigantesco para os padrões atuais. Uma coisa legal desses carros é que eles vinham com esse tipo de step aqui, que vinha com esse pneu meio vazio e tinha esse galãozinho aqui, esse negócio aqui para você encher o pneu. O macaco, né? Mecânico clássico. Aqui a tubulação do abastecimento de combustível. Esse detalhezinho aqui desse tapetinho aqui, muito legal. Não é um adesivo, na verdade, né? Mas simula bem como eram os porta-malas desses carros. Você tem batente, inclusive você tem... Opa, peraí. Você tem um detalhamento bem legal aqui do batente. Olha que bacana que... a atenção que eles deram a isso, né? Aqui as instruções de como trocar o pneu, né? Todo carro americano da época vinha com isso. E é um porta-malas bem completo, bem bacana a composição dele. E é basicamente isso, né? Eu acho muito legal que algumas fabricantes elas dão mais atenção para porta-malas, outras não dão tanto, né? Tem umas miniaturas aí que tem um porta-mala bem mais resumido, mas a Harley mandou bem no porta-malas desse carro, não como, por exemplo, a Sunstar Platinum da vida, que eu vou mostrar mais pra frente aí, que porra, que porta-mala que esses caras fazem. Mas é bem legal, bem legal. E é isso. Para a parte de baixo, cara, eu acho que o grande diferencial da Harley 61 é isso, a parte inferior. Eles se destacam muito na forma como eles fazem o chassi de seus automóveis. Eu acho que toda marca, toda fabricante tem pontos fracos e tem pontos ruins. Algumas miniaturas têm mais trabalho na parte de interna, outras têm mais trabalho na parte mecânica. É muito difícil achar uma marca que concilie as duas coisas, né? Até a AutoArt muitas vezes tem mais trabalho na interna, tem menos na mecânica muitas vezes. Aí às vezes tem miniatura da AutoArt que tem trabalho na mecânica e na interna também, mas é mais raro. Geralmente miniatura de muscle car tem mais trabalho na parte mecânica, e esse é o caso do Challenger, da Harley 61, que é muito legal de se ver por baixo. Puta merda. 2 barras de torção, câmbio 727, heavy duty aí para motores de bloco grande, 3 velocidades, esse carro era 3 velocidades. A suspensão dianteira muito legal, barra estabilizadora dianteira, escapamento. Aqui muito interessante também, você tem o acionamento aqui dos freios, né, do freio de mão. Você tem o cabeamento aqui por baixo disso, né? E você tem essa pintura que eu acho que eu já mostrei aqui em outros casos, cara. Eu não sei se esse é o primeiro Harley 61 que eu tô mostrando. Não, teve uma C10, mas não era a mesma coisa. Que é a pintura aqui, né, cara? Que só vai até que só pega na quina do carro, né? E o meio é no prior ainda. Esses carros eram pintados à mão, né? Pintados com aerógrafo. Eu não sei se esses carros já eram mergulhados naqueles tanques, né? Isso é uma coisa que eu tenho que pesquisar depois, mas acho que não era, né? Mas essa representação aqui da pintura é muito legal. Isso é uma coisa que, pelo menos aqui no Brasil, foi até os anos 90, né? E o mais legal é que também não tinha nenhum tipo de bate-pedra embaixo, era primer puro, né?
Então, tudo isso aqui apodrecer com facilidade, hein? Mas muito legal mesmo. Tá mostrando aqui pra vocês. Oh, puta merda, muito legal mesmo. Aqui os tampões. Tem até o escrito aqui, ó. Daimler Chrysler Corporation 2004. 21 anos de miniatura, hein? 21 anos de Challenger, hein? Clássico, miniatura clássica já, hein? O tanque dele muito pequeno para o consumo desse monstro. E o diferencial aqui que é um Dana 60 autoblocante, né? Um diferencial funcional. Muito legal. A suspensão dele é funcional, mas é meio durinho. Eu não gosto de ficar mexendo na suspensão desses carros. Muita gente fica apertando. Funciona, o feixe dele funciona, mas cara, não é bom, cara, não é bom. Eu não gosto de ficar mexendo nisso. Eu gosto de ficar apertando a roda do carro. Mas funciona, é funcional. E é isso. Essa é a parte inferior aí do Challenger. Coisa muito legal que eu esqueci de mostrar é o spoiler frontal que ele tem também, muito bacana isso. Acabei esquecendo de mostrar. Bom, esse é o Challenger da Highway, um puta carro, muito legal. Eu gostei desse estilo de gravação, porque é um estilo de gravação mais rápido, não vou ter que ficar editando tanto. Na hora de postar, só vou postar os dados técnicos aqui do lado, sem ficar fazendo muita montagem, e acaba que eu consigo falar tudo que eu tenho que falar do carro, né? Às vezes fica maçante, fica, pô, tá aí o nosso Dodge Challenger de 21 anos de idade aí de fabricação. Puta miniatura muito legal, que já me acompanha há muito tempo, assim, provavelmente vai me acompanhar até minha morte mesmo. E é isso. Gostei tanto do modelo de gravação desse vídeo que eu vou acabar gravando mais, assim, né? Vai dar para gravar até mais um carro hoje. E um dia eu posto. É isso aí, valeu, obrigado pelo vídeo se você estiver vendo, acredito que quase ninguém vai ver isso. Deixa se eu gostei, bababá, divulga, né? Essas coisas aí. E até o próximo vídeo.